Doutor, você sabe que você viu aí as batalhas que o senhor teve para entrar no curso de medicina, depois para se formar como médico, depois se especializar como neurocirurgião. E esse campo da política, ele é um campo também cheio de armadilhas e dificuldades. Sim. Como o senhor vai conseguir vencer com essas alianças que estamos vendo aí nesse Brasil para chegar a ajudar o povo na sua força de vontade? Porque a gente sabe que entre os projetos e a realização há um espaço, né? Sim, eu sei. Como o senhor vai fazer para levar para a população? Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Dialogando com as pessoas, respeitando o diferente e fazendo a coesão de ideias. Então é por não é diálogo. porque você pensa diferente que eu não vou ter que aproveitar a tua ideia. É difícil. Mas aquela questão, é o exercício do diálogo. Eu aprendi isso. Por exemplo, tudo na minha vida foi com persistência, mas também com diálogo. É normal. Os confrontos na sociedade, entre as pessoas, isso é uma coisa habitual, isso é normal. O que nós temos que fazer é dialogar de forma civilizada. Nós temos que ter um marco civilizatório na sociedade. Que hoje O diferente não é ruim, o diferente é bom. Ele pode fazer Por parte. que só a tua ideia ou a minha ideia está certa? Não existe isso. Será se aquele que pensa diferente de mim não tem algo que se aproveite? Claro que tem. O que a gente não pode deixar é a nossa vaidade. Você sabe que em Codó existe essa vaidade, a dificuldade que os políticos hoje encontram. Mas isso aí... Às vezes é nesse campo do diálogo mesmo, de conversar. Você vê que aí começa a degladiar, um agredindo o outro, sem ser no campo das ideias e dos projetos, né? Indo para o campo pessoal. Eu sou uma pessoa seguinte, aqui em Codó, por exemplo, e em outros locais do Maranhão, e também fora do Maranhão, eu não entro no jogo da provocação. Sabe por quê? Eu vejo que o jogo da provocação é que nem aquele jogo Brasil e Argentina. O Brasil já está ganhando de 2-0. 2-0. E já está com 40 minutos do segundo tempo. Aí o que a Argentina começa a fazer? Catimbar. Catimba, porrada. Bater. Se você entrar nesse jogo, o jogo não vai ser concluído. Porque vai ter uma confusão generalizada, que é tudo isso que a Argentina quer. Como eu digo, eu sou brasileiro, eu não desisto nunca, eu sou democrático, eu prezo pelo diálogo, pelo respeito ao diferente, porque o meu objetivo não é contrapor A, B ou C. O meu objetivo não é impor as minhas vontades ou as minhas ideias, porque todo mundo tem ideia. O meu objetivo é resolver o problema da sociedade. Da Dona Mariazinha lá na ponta da rua. Da Dona Mariazinha, do seu João, do seu José. Você sabe que... Nem que com isso seja preciso o quê? Como o pessoal sempre fala, agora está com fulano de tal, agora está dialogando. O diálogo é uma coisa, não. Política, não se faz política sem diálogo. Não existe isso. Não se faz política sem diálogo. Você pode ver que todos que se isolaram, qual foi o fim? Qual foi o fim? Se perderam, como se diz, se perderam na floresta da sociedade civilizada do século XXI. Eu vejo assim, doutor, no campo da política, essa briga acirrada, onde a visão é o individualismo e não o coletivo. E os políticos, nessa questão dessa vaidade individual de cada um, querendo cada um vender a sua imagem, esquece do coletivo, que é a população. Por isso que eu digo, eu sei que o senhor tem essa força de vontade de diálogo, aí a gente pergunta como você vai entrar num ninho de cobra, onde as pessoas não querem dialogar, elas querem tudo na base do interesse. Você tem o que em troca para mim? É um campo difícil. Eu sei, mas veja só, a gente não pode desistir, né? Sabe o quê? A gente não pode ceifar a esperança.
A gente não pode ceifar a vontade de mudança. Eu sei de tudo isso, eu conheço, principalmente aqui em Codó, eu conheço todos. Qual é a sua visão? Não sem citar nome do campo assim, da política. Não. É, como você vê a política em Codó? Eu vejo o seguinte... Como você vê a política hoje em Codó? O tabuleiro político de Codó, eu vejo indefinido por enquanto. Está muito nebuloso. Por quê? Porque as convenções, elas não aconteceram. Eu estive final de semana num banho de um amigo meu e ele me fez essa mesma pergunta. Um amigo seu também, profissional de comunicação, gente boa demais. E eu falei o seguinte, que por enquanto é tudo especulativo. A atuação dos políticos, de forma geral, como você vê essa atuação deles? Eu acho que cada um está conquistando o seu espaço à medida que estão dando espaço para eles. Você entendeu? O senhor saiu pela tangente. Não sei, eu sou realista. Eles estão conquistando os espaços à medida que cada medida que estão lutando conforme as armas que ele tem. Claro, né? porque você sabe, por exemplo, assim, tem muita especulação. A especulação sabe de quê? A especulação de que, eu tenho isso, eu tenho aquilo, nada disso. Eu sempre digo o seguinte, política é um jogo de xadrez. Qualquer mexida que você fizer equivocada aqui, você perde a rainha. Acabou. Você perde a checkmate. Checkmate, tá bom? Ô, doutor, só pra gente finalizar, a gente até ultrapassou o tempo, o pessoal já tá até... Depois vamos marcar uma outra, sim. Pra gente falar um pouco mais de política. Para presidente da República? Olha, veja só. A gente tá passando uma situação muito difícil. O senhor vai... Por quê? Nós estamos passando uma situação muito difícil. Eu prefiro não colocar mais gasolina. O senhor já tem o seu candidato? O senhor vai de quem para presidente da República? O meu candidato é o candidato que o povo do Maranhão disser. Então o senhor vai de Lula, porque o Lula aqui está disparado na frente. Nós vamos de Lula, já que o povo quer Lula, é Lula, né? Eu acho que tem que ser assim. A gente é empregado do povo. Olha, a política, a política, ela é gostosa porque a política é só para os humildes. Então tá certo. Os soberbos não têm espaço na política, sabendo a sobrevivência é curta. É mesmo. Você viu o caso do Dória em São Paulo aí que aconteceu, né? É o povo que decide, é o povo que decide, é o povo que diz, entendeu? Presidente Lula para governo do estado. Para governo do Maranhão, você já tem o seu governador, o seu candidato? Eu estou no PSD e o PSD tem um candidato, que é o Holandinha, que é o Edivaldo Holanda. Holandinha. Né? Então, assim, eu estou no PSD, logicamente que nós temos um diálogo nesse sentido e do fortalecimento da candidatura do Edivaldo Holanda. Edivaldo Holanda. Senador? O senador, nós temos também um diálogo aí. Eu tinha feito um diálogo prévio com o pastor Bel. Pastor Bel. Antes que as pessoas me crucifiquem, em relação aos outros dois, como o Flávio, né? Flávio Dino e o Roberto Rocha, né? Que vai tentar lutar aí. A gente tem que ver como é que vai ficar isso aí depois das convenções. Mas eu estou falando que eu abri um diálogo com o pastor Bel. O diálogo, né? Porque a política a gente não pode ser muito precipitado, porque assim, tudo que você fala... Isso é um bate-papo, por isso que eu estou perguntando. O senhor pode mudar amanhã, nada lhe impede de mudar. Não, sim, claro. Como deputado federal, o voto é seu mesmo. E estadual, você tem alguém para dividir sua chapa? Estadual, na realidade, a gente tem que fragmentar o estado do Maranhão, porque o Maranhão é muito grande e as suas regiões são particularizadas. Você tem seu candidato? Por exemplo, Baixo Parnaíba, eu estou em diálogo com o candidato, eu não posso falar porque isso pode atrapalhar o diálogo com os outros. Baixada Maranhense, eu estou em diálogo com outro pré-candidato, entendeu? E Codó... Eu acho que o senhor já está preparado para a política. Não. Em Codó, a gente... Eu prefiro deixar a poeira baixar porque os meninos estão muito nervosos, estão muito vendo a briga aí. Eu digo o seguinte, eu vou ficar aqui sentadinho, preparando uma água de açúcar para eles, quando eles quiserem sentar conversar de forma civilizada. O senhor está aberto? Estou aberto. Então aí fica a dica aí, doutor, está aberto.
esperando alguém procurar ele para estar conversando, dialogando. Mas eu acho assim, eu acho que a gente tem que ter, Codó, a gente tem que ter muita cautela. Falando sério mesmo. Precisa de um representante, né? Sim. Você viu a dificuldade de trazer emenda de hospital? Mas uma coisa importante que eu vou te dizer é o seguinte, uma coisa importante é que nós temos filhos de Codó. Isso que é o mais importante. Agora, quem vai fazer esse julgamento, eu te confesso, eu não tenho essa pretensão. Quem faz o julgamento, eu acho que quem vai fazer o julgamento dos filhos de Codó é a população. É o próprio povo de Codó. Sim. Finalizando realmente, o que você diria para o eleitor de Codó, como pré-candidato, como médico, o que você diria aqui para nós despedirmos da população de Codó? Olhando para a câmera. Que é a revolução da saúde agora. Essa é a oportunidade, né, de fazermos uma revolução da saúde, né, com diálogo, com decência, com transparência, com equilíbrio e, obviamente, respeitando, né, os princípios democráticos e constitucionais do país. Então, o que a população pode esperar, Dr. Mário Braga? Muito trabalho, muito pé no chão e muita humildade. Então, esse foi o Tete a Tete de hoje com o Dr. Mário Braga. Ficou muita pergunta aqui sem responder, principalmente na questão da saúde. Eu vou estar marcando com o doutor porque não é fácil, é muito corrido, o tempo dele também é muito curto. A gente está marcando no sábado, vou tentar marcar uma outra data aí para ele estar falando e respondendo para vocês aí, tá bom? Um abraço. Curtam, compartilhem aí, para que a gente possa ter um alcance maior aí. Boa noite. Obrigado.